Dando continuidade, nós vamos para a leptospirose. A leptospirose ela é uma infecção causada também por bactérias do gênero Leptospira. Ela é transmitida por diferentes espécies de animal para os seres humanos, como por exemplo os ratos. Essas bactérias elas podem sobreviver nos rins dos animais contaminados e o contágio se dá em contato direto com a urina desses animais ou pela exposição à água contaminada pela bactéria. Bom, geralmente em enchentes, quando a gente entra em água de enchente por algum motivo, ou porque ficou ilhado, ou porque mora em um local que acontece enchentes, enfim, e tem algum ferimento no corpo, a bactéria ela penetra no nosso corpo através desse ferimento. Então, não é o rato que transmite a doença, e sim uma bactéria que vive no rim dele e que é liberada juntamente com a urina, não propriamente o rato. O rato ele é o vetor. Os sintomas da leptospirose, eles podem ser febre alta, mal-estar, dor muscular, dor de cabeça, olhos vermelhos, cansaço, calafrios, diarreia, entre outros. O diagnóstico preciso da doença é feito através de exames que isolam a bactéria para identificá-la, visto que as manifestações elas podem ser confundidas com outras infecções. Normalmente, a doença regride em 3 ou 4 dias, mas se não diagnosticada e tratada, pode evoluir para quadros mais graves, levando o paciente à morte. Então, aqui no cantinho, ele mostra essa bactéria do gênero Leptospira. Vamos falar agora de uma outra doença chamada febre maculosa. A febre maculosa ela é causada pela bactéria Rickettsia, ela é transmitida pela picada do carrapato ou pelo contato com fezes de piolho. No Brasil, os principais vetores da doença são os carrapatos da família Ixodidae, como o carrapato estrela e o carrapato de cavalo. Então, ele mostra aqui na imagem o carrapato estrela. Ele é o vetor também dessa doença. Os sintomas da febre maculosa são dor de cabeça, dores musculares, seguida pelo aparecimento de erupções cutâneas vermelhas, conhecidas como exantemas, e se não tratada, a doença pode levar o indivíduo à morte. O tratamento dessa bacteriose é feito com antibióticos e cuidados médicos. Para prevenção, deve-se evitar contato, então, com o carrapato. Então, a febre maculosa ela é causada, então, por uma bactéria que é transmitida pela picada do carrapato ou contato com fezes de piolho. Ela vai ser transmitida pelo carrapato, que é o vetor, hein, gente? Tudo bem? Vamos falar, então, dos antibióticos. O antibiótico é bom? Sim, se tomado corretamente. Se não, ele pode causar o que nós chamamos aí de bactérias resistentes. Então, os antibióticos, principalmente nos dias de hoje, eles só são liberados com receitas médicas. Se você não tiver uma receita médica, você não toma o antibiótico. Tô com dor de garganta, vou tomar amoxicilina, porque eu já tomei. Não é assim que funciona. Alguns anos atrás, a gente conseguia comprar medicamentos antibióticos sem receita médica. Atualmente, a gente já não consegue fazer mais isso, justamente por conta da seleção aí de superbactérias que foram criadas, ou seja, bactérias que ficaram resistentes a diversos tipos de antibióticos pela forma errada de utilização, sem prescrição médica. Então, é isso que ele mostra aqui pra gente dessas superbactérias. Então, ele diz assim: uso inadequado de antibióticos sem prescrição médica ou de modo diferente do que foi recomendado, acaba agindo como seleção artificial de bactérias existentes, tornando-o menos eficazes. Por exemplo, imagine uma população de bactérias em que haja naturalmente indivíduos mais resistentes e outros menos. Quando usamos um antibiótico, ele atua sobre os indivíduos mais suscetíveis, ou seja, os menos resistentes, e aqueles mais resistentes sobreviverão e poderão se reproduzir. Assim, logo teremos uma população de bactérias mais resistentes que a geração anterior. Agora, imagine também que ao utilizarmos uma dosagem maior de antibiótico, esse processo se repita. Logo,
observa-se que essa seleção artificial está acontecendo desde a descoberta dos antibióticos, e assim a humanidade vem enfrentando o perigo das chamadas superbactérias, bactérias atualmente selecionadas e muito resistentes aos antibióticos conhecidos. Então aqui ele mostra uma imagem para a gente, antes da seleção, após a seleção, a população final e o nível de resistência delas aos antibióticos. Tudo isso por utilizar eles de maneira inadequada. Vamos falar um pouco das protozooses. São doenças causadas, então, por protozoários. E o hospedeiro, ele vai ser um ser vivo que abriga o parasita. No caso de protozoários, alguns desses parasitas utilizam mais de um hospedeiro durante seu ciclo de vida, e eles podem ser classificados como hospedeiro intermediário ou hospedeiro definitivo. O definitivo é o ser vivo em que o protozoário se reproduz de maneira sexuada. Já o hospedeiro intermediário é o qual o protozoário se reproduz de maneira assexuada. Para prevenir e tratar certas protozooses, é necessário conhecer a biologia do protozoário, ou seja, o que ele causa. Há basicamente 2 locais mais parasitados pelos protozoários. É o trato digestório e o sangue. Então, é onde eles vivem geralmente. Nós vamos falar da saúde pública. E depois vamos falar das doenças causadas por ele. O Brasil é um país que necessita se dedicar mais aos esforços e à erradicação de certas parasitoses, visto que falta saneamento básico, e essa falta de saneamento básico abre uma lacuna para a transmissão de várias doenças, entre elas as protozooses. Nós vamos conhecer algumas delas. A giardíase, ela é uma infecção causada pelo protozoário parasita flagelado, chamado de Giardia lamblia. Ele se aloja no intestino delgado e se manifesta através de mal-estar intestinal, podendo ter azia e náusea, que melhoram com a ingestão de alimentos. Porém, o agravamento da infecção ele pode ocorrer cólica, diarreia, perda de apetite, febre, indisposição e gases. A prevenção dessa doença ela vai ser feita através de cuidados como a fonte de água, sempre fazer a ingestão de água filtrada ou fervida, possuir saneamento básico adequado, higienização pessoal, como por exemplo lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro, pode ser transmitida através dos alimentos, e o tratamento é feito com medicamentos receitados pelo médico. Posso tomar o antibiótico? Não necessariamente. O antibiótico ele vai servir para combater bactérias, e essa doença ela é causada por um protozoário. Ele mostra aqui nesse esquema como a pessoa adquire a doença. Então, a pessoa ingere os cistos maduros através da água ou de alimentos contaminados. Ao chegar no intestino delgado, o cisto eclode e o protozoário começa então a se reproduzir e se desenvolver. O ciclo de vida da Giardia lamblia, ela vai continuar, formam novos cistos. Após alguns dias de infecção, a pessoa começa a eliminar esses cistos, que são como se fossem ovos, pelas fezes. Esses cistos chegam até solos contaminados, até solos que contaminam aí o alimento e a água, quando não tem o saneamento básico. Para nós que temos saneamento básico, é muito mais difícil de adquirir aí uma protozoose como essa. Mas para quem não tem saneamento básico, é muito fácil. Tudo bem?